Alô, meus amigos do curso Árvores de Preparação ao Concurso de Admissão à ECM. Neste curto vídeo, vou apresentar algumas ideias relacionadas a uma das maiores dificuldades iniciais para o completo domínio do método. Trata-se do emprego das ideias de ligação com causa e efeito, ou o famoso gancho, que, por sinal, este gancho sempre deve estar presente em todas as servidões das provas do concurso. Chamo a atenção que, neste vídeo, vamos tratar apenas de exemplos de redação de ganchos relacionados às servidões de analisar e estudar. Nosso objetivo, portanto, será identificar as particularidades do emprego das ideias de ligação com causa e efeito. Ou seja, eu vou apresentar algumas ideias, as quais terão por grande finalidade sabermos empregar certas expressões de ligação de causa e efeito, ou seja, saber empregar expressões de gancho nas provas do concurso. Eu faço questão de chamar a atenção novamente que essa presença do gancho, a necessidade da redação de ligação com causa e efeito, está presente em todas as servidões das provas. Alguns companheiros me perguntam se a necessidade do gancho estaria presente somente na servidão analisar. Não. A necessidade de escrevermos com ligação de causa e efeito, essa necessidade se faz presente em todas as servidões: analisar, estudar, comparar, apresentar, caracterizar e justificar. Mas hoje, neste vídeo, chamo a atenção mais uma vez, vamos tratar somente da presença do gancho nas servidões analisar e estudar, porque em termos de redação são servidões muito próximas. Bem, portanto, vamos ao gancho nas redações do concurso. O primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que nas questões de analisar e estudar, também o comparar, na verdade, dentro de um único pedido, nós temos, digamos assim, dois temas, dois focos para a nossa análise, dois temas para nós respondermos. Nós temos objetos de análise, o objeto de estudo, o objeto de comparação, e temos também que nos preocuparmos, que é o nosso outro foco do nosso objeto de análise, é com a resposta ao pedido da questão, aquele concluindo sobre. A expressão gancho vem dessa necessidade da ligação, a necessidade que nós temos de unir as ideias relacionadas, as ideias que eu estou desenvolvendo, direcionadas para o meu objeto de análise, unir com aquelas ideias que irão embasar a minha resposta ao pedido. Por exemplo, nessa questão de história, analisar a formação territorial do Brasil, concluindo sobre a ação diplomática luso-brasileira na consolidação das fronteiras nacionais, aqui nós temos o nosso objeto de análise, que é analisar o quê? A formação territorial do Brasil é o nosso objeto de análise. Digamos assim, digamos que seria o grande tema da questão. Mas dentro desse objeto de análise nós temos o pedido da questão. Nós vamos analisar a formação territorial do Brasil para concluir sobre a ação diplomática luso-brasileira na consolidação das fronteiras nacionais. O gancho, portanto, é aquela redação que vai unir as ideias relacionadas ao objeto de análise, a formação territorial do Brasil, com a resposta ao pedido da questão. Os ganchos, na verdade, são as vias de acesso, usando assim um linguajar mais tático. Os ganchos, eles abrem um caminho para aquelas respostas, embasam as ideias para aquelas respostas que eu vou apresentar lá no terceiro item, lá na conclusão. Essa redação, a redação do gancho, ela deve responder a seguinte pergunta: e daí? O que isso tem a ver, isso que eu estou escrevendo,
O que isso contribui? Como essa ideia que eu estou desenvolvendo se reflete sobre a resposta ao pedido da questão. Portanto, ainda durante o esquema, quando eu estou levantando aquelas ideias relacionadas a meu objeto de análise, eu tenho já que ir ligando o que essa ideia vai favorecer a minha resposta à conclusão imposta do pedido. Neste slide, vamos reforçar aquela ideia que eu falei anteriormente, que numa questão a ser então analisar, que é o caso que estamos cuidando agora, existe, na verdade, dois temas contidos dentro de uma única questão. Nós temos o foco de análise, que é o nosso objeto de análise, mas temos também aquela conclusão imposta, que é o pedido da questão. Portanto, numa questão, temos dois focos com que nós preocuparmos: o objeto de análise, aqui no caso a formação territorial do Brasil, e temos a resposta concluindo. Teremos que levantar ideias para levantar respostas relacionadas à ação diplomática do brasileiro na consolidação das fronteiras nacionais. O gancho vai servir para unir esses dois temas, por meio de expressões típicas de gancho, que nós veremos logo a seguir. Nós vamos tratar de unir aquelas ideias que eu vou desenvolvendo, ideias do meu objeto de análise, com aquelas respostas que eu vou apresentar na conclusão. Bem, vamos apresentar algumas expressões típicas de ganchos para servidores analisar e estudar. Essas são expressões criadas por mim e também por vários companheiros, e eu recomendo que vocês criem suas expressões típicas de ganchos. Mas muito mais importante do que criar é treinar, escrever diariamente essas expressões. Treine realmente como se escreve uma frase típica de gancho. Então vamos a algumas expressões que eu posso usar depois de apresentar uma ideia relacionada ao meu objeto de análise. Eu entro com essas expressões típicas que vão introduzir aquelas ideias que vão materializar a ligação de causa e efeito. Por exemplo, nesse sentido, isso motivou, dessa forma depreende-se que, como resultado, o que gerou, o que causou, o que provocou, o que motiva, o que motivou a necessidade de. Nesse contexto, verifica-se que, chama atenção que é nesse contexto com dois S, porque eu estou me referindo a uma ideia que eu já havia apresentado, que eu já havia trabalhado anteriormente. Portanto, é nesse contexto, verifica-se que apresento alguma ideia, vírgula, situação, conjuntura que estimulou as condições propícias para, por consequência, por causa disso, consequentemente, em vista disso, a conta disso. Bem, em síntese, as expressões de gancho devem traduzir resultado, efeito, consequência. Resultado, efeito, consequência de quê? Daquelas ideias do meu objeto de análise que eu acabei de desenvolver. Então, resultado, efeito, consequência para eu poder explorar essas ideias numa resposta ao concluindo de uma questão de analisar. Vamos trabalhar agora como desenvolver, como escrever essas ideias no esquema. Qual é o ponto inicial? No esquema vamos colocar as duas ideias, a ideia relacionada ao objeto de análise, ao lado da ideia que vai materializar o gancho. É basicamente uma relação de causa e efeito. Por exemplo, nessa questão de exemplo que estamos trabalhando a respeito da formação territorial do Brasil, uma ideia relacionada a meu objeto de análise seria, digamos, tratado de Tordesilhas, a divisão do mundo
pelas duas coroas ibéricas. Tá ok. E daí? Qual é o efeito dessa ideia? Qual foi a contribuição do Tratado de Tordesilhas? Como que eu posso explorar essa ideia para gerar um gancho relacionado à ação diplomática luso-brasileira na consolidação das fronteiras do Brasil? Ora, o Tratado de Tordesilhas eu posso relacionar com a seguinte ideia. O Tratado de Tordesilhas demarcou o núcleo geohistórico brasileiro, que foi a base original da legitimidade jurídica para a futura ação diplomática visando o reconhecimento internacional do território brasileiro. Uma outra ideia, agora relacionada dentro do meu objeto de análise, a ultrapassagem de Tordesilhas, vou explorar a União Ibérica. Ok, daí. O que é a União Ibérica? O que é a ultrapassagem de Tordesilhas? Colaborou para a resposta ao meu pedido, para aquela consolidação das fronteiras brasileiras pela ação diplomática luso-brasileira. Ora, possibilitou a ocupação de territórios situados muito além de Tordesilhas, sobre os quais, mais tarde, a diplomacia luso-brasileira, aí representada pelo Alexandre Guzmão, aplicaria o princípio do ut possideis. Vou buscar uma outra ideia dentro do meu objeto de análise, Tratado de Madrid, e vou relacionar com uma ideia do gancho. Qual seria o meu gancho? É relacionado ao Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid caracterizou-se por ser um dos principais marcos jurídicos e políticos para o reconhecimento internacional das fronteiras do Brasil, assinalando uma vitória da diplomacia brasileira. Então, vejo que normalmente as ideias relacionadas ao meu objeto de análise são aquelas ideias dos meus estudos, as ideias que estão, digamos, na literatura do assunto da questão. E as ideias do gancho são ideias que envolvem um pouco mais de raciocínio. Eu tenho que explorar um pouco várias ligações, digamos, dentro da multidisciplinaridade do concurso da ICEM. Essa tabelinha, então, mostra que, já na fase do esquema, eu devo relacionar as ideias do meu objeto de análise com aquelas ideias que eu vou trabalhar como sendo as ideias de ganchos. Continuando o nosso estudo sobre gancho, eu gostaria agora de reforçar algumas particularidades dessa redação da ligação de causa e efeito. A primeira, não basta desenvolver ideias relacionadas somente ao meu objeto de análise e estudo. Não basta apenas descrever, narrar o fenômeno histórico, o fenômeno geográfico. Não. Eu devo relacionar esse fenômeno com o pedido da questão. Portanto, eu devo sempre estar preocupado em responder ao "e daí?", ou seja, sempre preocupado em redigir a redação de ligação de causa e efeito. Ok? Não basta descrever ou narrar ideias relacionadas ao objeto de análise. Afinal de contas, eu estou analisando, estou estudando algo para concluir sobre alguma coisa, para responder ao pedido da questão. Eu procuro deixar ganchos à medida que vou desenvolvendo minhas ideias. Não há necessidade de haver ganchos em todos os parágrafos da redação. Seria o ideal, mas não há essa necessidade, porque muitas vezes, pela própria natureza do tema, pela natureza da questão, não se consegue fazer a ligação causa-efeito de imediato. O importante é que haja a redação de ligação de causa-efeito. Mais tarde vou mostrar exemplos, daqui a pouquinho, de redações que apresentam o gancho logo ao final do parágrafo e outras ligações que apresentam somente no final do segundo ou terceiro parágrafo. Eu vou apresentar agora um ponto, eu acho que está sendo muito esperado em nossa apresentação. Eu vou apresentar alguns exemplos práticos, alguns exemplos de parágrafos, exemplos de redação de parágrafos com ligação de causa e efeito.
Vamos, portanto, à questão de analisar a formação territorial do Brasil, concluindo sobre a ação diplomática do uso brasileiro na consolidação das fronteiras nacionais, que é a questão que nós estamos trabalhando. Suponhamos que eu tenha dividido a questão como está aí. Item A, a formação territorial no período colonial. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas áreas de influência. Aí está a frase de abertura do parágrafo. Continuando agora no desenvolvimento do parágrafo. Aquelas situadas a leste do meridiano demarcador seriam portuguesas e as localizadas a oeste, espanholas. Na América, o meridiano assegurou a Portugal a posse da estreita faixa terrestre balizada atualmente pela linha Belém-Laguna. Aí teria terminado aquelas ideias relacionadas a meu objeto de análise. Agora iria entrar com a minha expressão de gancho. Como resultado, essa faixa demarcou o núcleo geohistórico brasileiro, base original da legitimidade jurídica da formação e da evolução das fronteiras nacionais. Vamos a outro exemplo, desta feita, relacionado aos ciclos econômicos do Brasil. Analisar os ciclos econômicos do Brasil, concluindo sobre suas contribuições para a ocupação do território nacional. O nosso objeto de análise, os ciclos econômicos do Brasil. O pedido da questão, a banda quer ouvir que, ao final da questão, você conclua algo sobre as contribuições desses ciclos econômicos para a ocupação do território nacional. Então vejamos, suponhamos que você tivesse dividido essa questão no item A, por exemplo, os ciclos econômicos do período colonial. A exploração do pau-brasil foi a primeira motivação econômica da nova terra. A área abundante na Mata Atlântica do litoral brasileiro, entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, possuía grande interesse para as indústrias decorantes na Europa. Foi alvo de cobiça de contrabandistas franceses e espanhóis, o que influiu na decisão da coroa lusa pela colonização efetiva do Brasil. Aí está assinalado em negrito o gancho, porque, portanto, eu fiz o gancho dentro de uma ideia do próprio objeto de análise. Foi alvo de cobiça de contrabandistas franceses e espanhóis, o que influiu na decisão da coroa lusa pela colonização efetiva do Brasil. O nosso último exemplo agora vai explorar uma questão apresentada na nossa publicação de método, na publicação de método da ECM. O que manda a questão? Analisar, à luz das causas e consequências, os conflitos bélicos ocorridos entre os países da América do Sul a partir de 1850, concluindo sobre as possíveis repercussões dos processos de integração regional atualmente em construção no continente sul-americano. Então, eu tenho o meu objeto de análise dos conflitos bélicos na América do Sul, a partir de 1850, e quero ouvir respostas, que é, na verdade, o meu pedido, que são, na verdade, o meu pedido. Quero ouvir respostas sobre as possíveis repercussões nos processos de integração regional. Este será um exemplo de um gancho que não vai estar dentro do mesmo parágrafo. O gancho, aqui neste exemplo, vai aparecer nos segundos e nos terceiros parágrafos. Então, vamos a eles. Vejam, portanto, a divisão aqui no item A, conflitos na Bacia do Prata. O gancho aparece aí assinalado, sublinhado na cor azul. Aparece com uma frase de fechamento lá no terceiro parágrafo. Então, o item A começa no primeiro parágrafo, a região conhecida como Bacia do Prata. Segundo parágrafo, nessa região. Terceiro parágrafo, em relação à guerra contra o Uribe, ponto. Na frase de fechamento deste parágrafo surge a ideia relacionada ao gancho da questão. Essas causas foram extintas e os possíveis ressentimentos que pudessem permanecer foram superados, como a própria história já mostrou.
ou seja, relacionou a ideia do meu objeto de análise com o pedido da questão. Continuando com a análise, a questão prossegue em outro parágrafo. As principais consequências dessa guerra, portanto, ainda sem ideia de gancho, não terminou esse parágrafo, abre-se um outro parágrafo, agora somente para o gancho. Ora, mais uma vez, com essas consequências, a Bacia Platina viu que a solução dos problemas levou a superar ressentimentos, sem repercussões negativas para a integração regional e formação do atual Mercosul, pois essa guerra nem é mais citada como óbice entre os governos dos países participantes do citado bloco. Então, ou seja, fez a ligação daquelas ideias relacionadas ao objeto de análise da questão com aquelas ideias que vão sustentar uma resposta do pedido da questão. Então, ou seja, o concluindo sobre. Chegamos assim ao final das ideias relacionadas aos ganchos. Lembre-se sempre de que a presença dos ganchos caracteriza o raciocínio analítico nas provas do concurso. A banca vai procurar identificar onde é que estão os seus ganchos, porque a presença de ganchos numa prova revela uma certa profundidade analítica no raciocínio do candidato. É através dos ganchos que nós conseguimos verificar se houve uma correta interpretação da questão e se o candidato consegue, se tem a capacidade de juntar conhecimentos, se ele consegue apresentar um raciocínio mais analítico dentro de algo que é, digamos, inusitado, que é o concluindo, porque o objeto de análise são dados da literatura do conhecimento, assim digamos que não seja muito novidade. Porém, o concluindo sobre é raciocínio, exige uma boa dose de raciocínio. Eu espero assim ter podido contribuir, ter trazido mais um tijolinho nessa construção do conhecimento das provas do concurso de admissão e que vocês realmente não esqueçam de treinar as redações de ligação de causa e efeito. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida me procure, me mande um e-mail, que estamos sempre à disposição para retirar qualquer dúvidas, para deixá-los prontos para o concurso de admissão do ano de 2015. Muito obrigado, até logo.